Olá, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje nós já vamos para o nosso capítulo 5. Já encerramos o capítulo 4, que foi sobre equações de segundo grau. E agora nós vamos entrar no capítulo 5, que é sobre proporção. Então, nesse capítulo nós iremos estar estudando sobre o conteúdo de proporção. Certo? Então, essa aqui é a imagem chamativa do livro de vocês, que está na página 130 e 131. Então, nessa imagem aqui já dá pra gente ter a ideia de proporção. E percebam que aqui tá como se fosse uma maquete, né? Eles estão num parque. E percebam, ó, por exemplo, aqui tem essa casa de andar, esse prédio aqui, né? E vejam como o carrinho aqui tá pequeno. Então, veja que ele tá proporcional, né? Porque o carro realmente é menor do que a casa. Então, nós vamos estar estudando hoje essa ideia de proporção, ok? Então, em proporção, nós vamos ver os conceitos de razão e proporção. Então, o que seria uma razão? Razão, ela vem do latim ratio e significa divisão, certo? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra razão, vocês já vão ter a ideia que vai estar relacionada a uma divisão, ou seja, falou em razão, vocês vão dividir alguma coisa, certo? Então, vamos lá. E a definição, mas o que seria uma razão? Dados dois números A e B, gente, quaisquer números A e B, com B diferente de zero, a razão entre A e B representa-se por. Professora, por que o meu B tem que ser diferente de zero? Lembre-se, não existe divisão pelo número zero, é indeterminado, por isso que o meu B não pode ser zero, ok? Então, pode vir representado dessa forma, A sobre B, como a gente fala, a razão entre A e B, com esse tracinho de sobre cada divisão, ou com esses dois pontinhos, certo? A sobre B, certo? Que é de divisão, pode vir tanto com tracinho quanto com dois pontinhos. E como é que nós lemos? Nós vamos ler razão de A para B, ou também nós podemos dizer que A está para B, certo? Então, pode vir dessa forma, ler razão de A para B ou dizer que A está para B. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Esse exemplo aqui já está na página 132. Essa parte anterior aqui não tem no livro de vocês, certo? Então, seria interessante vocês estarem anotando esse dizerzinho aqui que falou em razão. Lembrem, razão, divisão. Usamos a razão para fazer comparações entre duas grandezas. Então, vai fazer comparação entre duas grandezas, quando a gente está falando em razão. Por exemplo, e aí vem o nosso exemplo. Na sala de aula de Daiane, há 15 meninas e 10 meninos. Uma maneira de comparar essas quantidades é calcular a razão entre elas. Ou seja, vai fazer o que? Falou em razão, vou dividir. Então, a questão diz o seguinte, assim a razão entre a quantidade de meninos e a de meninas é. Aqui nessa questão, ele está pedindo a razão entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Então, nesse caso, meninos é o meu antecedente e meninas é o meu consequente. Mas não precisa estar memorizando essa palavra, não. Antecedente e consequente. Então, eu vou dividir quantos meninos eu tenho? 10. Quantas meninas eu tenho? 15. Então, eu vou dividir 10 por 15, então fica 10 sobre 15, ou seja, 10 está para 15, ou a razão entre 10 e 15, certo? Então, 10 sobre 15, a gente vai simplificar por quanto? Por 5, então divido em cima e embaixo por 5, 10 dividido por 5, 2, 15 dividido por 5, 3, a minha resposta fica 2/3. Então, lembrem-se sempre, quando dá para simplificar, a gente simplifica, não para aqui, tem que simplificar, deixar a minha fração na forma irredutível. E se invertermos a ordem na comparação, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de meninas e a de meninos. Então, quantas meninas nós temos? 15. Então, aqui em cima eu coloquei quem? 15. Quantos meninos nós temos? 10. Então, aqui embaixo eu coloquei quem? 10. Simplificando, vai ficar quanto? 3 sobre 2. Então, nesse caso, dizemos que a razão 2/3 é o inverso da razão 3 sobre 2 e vice-versa. Por que, professora? Seria o inverso. Então, vamos lá. Uma razão é inversa da outra se o produto entre elas for igual a 1.
Por exemplo, a razão de 2/3 é inversa à razão de 3/2 e vice-versa, pois 2/3 vezes 3/2 é igual a 6/6, que é igual a 1. Ou seja, se eles forem iguais, mas tiverem trocados, ó, perceba que aqui é 2/3, aqui é 3/2, só tá essa fração trocada, né? Isso, elas são inversas. Basta pensar dessa forma. E proporção, que seria a minha proporção? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões, certo? É a igualdade entre duas razões, ó. A está para B, assim como C está para D. Então, é assim que nós lemos, ó. A está para B, ó. Perceba que A está para B é uma razão. E C está para D é uma outra razão. Ou podemos ler a razão entre A e B, a razão entre C e D. Então, percebam o seguinte, ó, que nós vamos ler como A está para B, essa parte. Esse igual a gente vai dizer assim como C está para D. Então, é uma igualdade entre o que? Entre duas razões. Aqui é uma razão e aqui é outra razão. E nós temos uma igualdade. Isso é proporção. Onde A, B, C e D são os termos da proporção, certo? Então, A, B, todos esses números aqui, todas essas letras, que serão números, são termos da minha proporção. O meu A e o meu D, esses dois aqui, ó, que tá de verdinho, nós vamos chamar de extremos. São os meus extremos. E esses dois aqui que a gente colocou de azulzinho, C e B, nós vamos chamar de meios. É aquela coisa, meios e extremos. Ó, aqui nesse slide já fica mais claro. Aqui, o meu A e o meu D são os meus extremos, ó. E o meu B e o meu C é os meus meios, que a gente chama de meios e extremos, tá? Então, aqui foi a forma representada assim, pelo tracinho, e aqui eu representei já pelos dois pontinhos, que é a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa disso, tá? Só são formas diferentes da gente estar representando, tranquilo, né? E nós temos uma propriedade fundamental das proporções. Que propriedade é essa? A propriedade fundamental das minhas proporções. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Que é isso, prof? Isso aqui é aquilo que a gente faz. Lembra quando tem essa igualdade, eu dizer o que para vocês? Vai fazer o x da Xuxa, o x do chão do avião. Então, isso aqui agora nós vamos chamar de meios extremos. Teve isso aqui, vai aplicar o quê? Meios e extremos. Pronto, é só aplicar a propriedade de meios extremos, que é a propriedade fundamental da proporção. Ou seja, B vezes C, que é os meios, é igual a A vezes D, que é os extremos. É o que vocês já estão acostumados a fazer. Só que agora ela recebe um nome, que é a minha propriedade fundamental. Meios e extremos. E aí eu trago para vocês um exemplo. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui também para vocês estarem anotando no caderno de vocês depois, certo? Dois números estão na razão de 2 para 3. Acrescentando-se 2 a cada um, as somas estão na razão de 3 para 5. Então, o produto dos dois números é. Então, nessa questão aqui, nós temos que estar fazendo interpretação. Vamos estar utilizando esse conteúdo que nós vimos agora, e aqui é só interpretar. Primeiro passo, dois números estão na razão. Se está na razão, você já sabe que vai ter o quê? Uma divisão. Qual é a razão? De 2 para 3. Então, quem é que vai estar em cima? 2. Então, vai ser 2 sobre 3. Pronto, você sabe que tem dois números. Só que, professora, quem são esses dois números? Lembram? É um número o quê? Desconhecido. Eu não sei. Então, eu vou chamar sempre de quem? De x e de y. Vou chamar de alguma letra. Vamos chamar de x e y. Ou seja, x sobre y vai estar para quem? 2 sobre 3. E diz mais, acrescentando-se 2 a cada um. Então, a cada número eu vou acrescentar 2. As somas vai estar em qual razão? De 3 para 5. E ele quer saber quem é o produto. Quando falou em produto, está falando em multiplicação. Então, vamos lá. Vendo a solução. Aqui nesse slide, já coloquei aqui a questão pequenininha para a gente estar resolvendo. Solução.
Se diz que dois números estão na razão de 2 para 3, então eu vou chamar cada número de um de x e outro de y. Temos que, ó, prestem bastante atenção para não se perderem, tá? Acompanhe direitinho, se for preciso, pause um vídeo para tomar uma água, se for necessário, voltem. E prestem atenção aqui nessa parte para não se perder. Então, ó, x sobre y. Professora, por que colocou x e por que colocou sobre y? Dois números. Que números? Não sei. É o que a questão quer saber. Então, um número eu chamei de x e outro eu chamei de y. Por que eu coloquei sobre? Porque ele diz que estão na razão. Se falou em razão, eu estou falando que é em divisão. Então, tracinho. Esses dois números estão em qual razão? 2 para 3. Se está na razão de 2 para 3, ó, esses dois números igual estão na razão de 2 para 3. Por isso que o 2 ficou em cima, porque está dizendo que é de 2 para 3. Tranquilo? Ok, vamos lá ao resto da questão, da parte. Acrescentando-se 2 a cada um, então a cada númerozinho desse eu vou acrescentar 2. Então vai ficar x mais 2 sobre y mais 2. Por quê, professora? Porque a questão está dizendo, acrescentando-se 2 a cada um. Aí diz o seguinte, as somas vão estar em qual razão? De 3 para 5. Ó, acrescentei 2 em cada um. E a minha razão foi para quem? Foi para 3 sobre 5. A questão que está dizendo, a razão foi 3 para 5. 3 para 5. Ele quer saber o produto. A partir daqui, agora, nós vamos estar fazendo aquela questão de substituição. Vamos fazer meios extremos e isolar uma letrinha. Então, vamos lá. Meios extremos, que é a nossa propriedade fundamental. Porque toda vez que vocês tiverem isso aqui, não vai ter para onde correr. Vai ter que fazer meios extremos. Então, vamos lá, meios extremos, ó. Meios extremos. Nós vamos ter o quê? 3 vezes x, 3x, igual 2 vezes y, 2y. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu y. Isolei o meu y. Professora, se eu quisesse isolar o x, também podia. Se você isolasse o x, ia ficar 2y sobre 3. Mas aqui eu quis isolar o y. Então, fiquei com y é igual a 3x, ó. O 2 está multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Então, ficou y igual a 3x sobre 2. Pronto. Isolei o meu y. Agora, vamos trabalhar com esse daqui. X mais 2 sobre y mais 2 igual a 3 sobre 5. Vou aplicar meios extremos. Ó, então, vai ficar 5 vezes x mais 2 igual a 3 vezes y mais 2. Ó, 5 vezes x mais 2 igual a 3 vezes y mais 2. Aqui, turma, nós vamos fazer o quê? Aplicar distributiva. Então, ó, 5 vezes x, tá aqui, ó, 5x. 5 vezes 2, 10. Como aqui é mais 10. Igual, aí eu faço 3 vezes y, 3y, tá aqui, mais 3 vezes 2, 6. Professora, se eu quisesse colocar essa setinha aqui, tá dizendo o quê? Essa setinha tá dizendo, então, implica. Se vocês quiserem colocar tudo embaixo, coloca isso aqui, aí vai pra isso aqui na outra linha. Essa na outra linha pode, certo? Aqui só foi pra ficar na mesma linha, eu coloquei essa setinha que quer dizer um implica. Pronto, já achei que y é isso aqui. E eu achei que 5x mais 10 é igual a 3y mais 6. Agora, eu vou usar o quê, turma? Vou usar aquela técnica da substituição. Onde tiver y, quem é y? 3x mais 2. Então, onde for y, eu vou botar quem? 3x mais 2. Ó, substituindo o valor de y, na outra equação temos. Professora, se aqui eu tivesse escolhido isolar o x, então você ia substituir o x nessa equação. Certo? Como aqui eu isolei o y, vou substituir o meu y nesta equaçãozinha aqui. Ó, repetir a equação. 5x mais 10 é igual a 3 vezes. Botei até de vermelho para destacar. 3x sobre 2, ó. 3x sobre 2, que é o valor do y, ó, o y aqui. Mais 6. Então, vamos resolver isso aqui. Isso aqui vocês podem colocar embaixo, ou se botar setinha na mesma linha, que é o implica. 5x mais 10 é igual a 3 vezes 3, 9. Então, 9x sobre 2,
mais 6. Agora, eu vou deixar o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. Então, 5x está mais, passar para cá, menos. Menos 9x sobre 2 é igual a... Tá mais, passar para o outro lado, menos. Menos 10 mais 6. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, nós temos denominadores diferentes. Ó. Aqui o denominador é 2 e aqui é 1. Quando, turma, for o denominador 1, basta vocês fazerem essa técnicazinha aqui, essa dica. Ó. Repete o denominador, que é 2, e vai fazer 2 vezes 5. O número que tá aqui embaixo vezes o número daqui de cima. Só isso. Tá? Essa é a dica. Faz 2 vezes 5, 10. Então, 10x e o outro número, prof. O outro número repete. Menos 9x. Igual, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 10 mais 6, menos 4. E agora, professora, o que é que eu faço? Meios extremos e vou subtrair esse aqui. Vamos lá? 10x menos 9x, 1x. Então, fica só x. Sobre 2 igual a menos 4. E agora eu faço o quê? Meios e extremos, ó. Como aqui não tem ninguém, é 1, então fica x é igual a 2 vezes menos 4, menos 8. Ou seja, gente, se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado como multiplicando. Então, menos 4 vezes 2, menos 8. Já achei o valor de x, ó. X é menos 8. E agora que eu já tenho o meu valor de x, basta substituir aqui, ó, nessa minha equação e encontrar o valor de y. Ó, substituir o meu x nessa equação aqui, ó. Prof, eu poderia substituir nessa? Poderia, só ia dar mais trabalho, que ela é maiorzinha, então a gente escolhe essa que é menor. Y é igual a 3x sobre 2, então meu y é igual a quem é o meu x? Menos 8, então fica 3 vezes menos 8 dividido por 2. 3 vezes 8, 24, mais com menos, menos. Certo? Menos 24 dividido, aqui botei 8, aqui é 2. Dividido por 2, menos 24 dividido por 2 é igual a menos 12. Então, o meu y é quanto? Menos 12. Mas a questão não pede o valor de x e o valor de y. A questão pede o quê? O produto. Então, quando vier essa palavrinha produto, é a mesma coisa que multiplicação. Então, vocês vão multiplicar menos 8 vezes menos 12. Então, assim, meu x e y é igual a menos 8 vezes menos 12. 8 vezes 12, 96. Menos com menos, mais. Então, ficou mais 96. Então, resposta letra B, 96. Então, é isso, galerinha, dessa primeira parte de proporção, né? Razão e proporção. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês copiem, né, a definição de razão e de proporção no caderno de vocês. E copiem esse exemplo também, certo? E façam eles sem olhar. Tentem fazer esse exemplo sem olhar. Depois vocês vêm para o vídeo e conferem se acertaram, para ver se vocês realmente conseguiram entender. E na dúvida, é só assistir novamente o vídeo que tá tudo explicadinho, passo por passo. Ainda se persistir, vocês podem estar perguntando, certo? Então, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula.